A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Sejam bem-vindos ao terceiro dia do nosso jejum, a live do terceiro dia, né? Seja bem-vindo, Chico, Lara, Pastor Charles, Daiane, Lisiane, Aline, Sheila. Glória a Deus, que bênção, irmãos. Quero pedir a sua ajuda para compartilhar essa live aí no grupo da sua célula, né? Compartilhar nas redes sociais, até mesmo no próprio Instagram. Compartilha com alguém para participar conosco. Eduarda, Adriana, Luan, Romenei, sejam bem-vindos, irmãos. Que bênção, que bom ter vocês aqui. Seguidinha vamos estar começando a compartilhar a palavra. Seja bem-vindo, Marjorie Aguiar, Etiele, glória a Deus, que bênção. Paulo Roberto Vaz, seja bem-vindo, meu irmão. Lilian, glória a Deus. Pastor Charles, que bênção. Bênção. Pode compartilhar, por favor, peço que você compartilhe. Igor, seja bem-vindo. Marcelinho, Paulo, Eva, desculpa, irmãos. Grazi, opa, deixa eu ar-condicionado aqui. Nicolas, seja bem-vindo. Ô, bênção. Irmãos, se você ainda não está inscrito aqui, ainda não segue, né, a minha conta no Instagram, te convido a fazer isso agora. Seguir aí, vai dar acesso a todas as lives, todas as vezes que a gente entrar aqui, tanto eu quanto o Pastor Charles, você já vai ser notificado, né, que está acontecendo a live, e isso vai abençoar a sua vida, pode ter certeza. Cláudia, Dani, Val, glória a Deus. Dete, seja bem-vinda, bênção. Angel Romera, bênção, irmãos. Alexandre, sejam bem-vindos a mais uma live. Fabiano, olha aí que bênção. Fabiano Andrade, Eixila, né? Luciane Lucas, amém. Paula, glória a Deus. Sejam bem-vindos, irmãos, à nossa live. Hoje é o terceiro dia do nosso jejum. E antes de compartilhar a palavra em si, eu quero lembrar você a utilizar, né, a nossa ficha de oração, né? Não deixe de orar. Jejum é oração intensificada. Oração intensificada. Nós estamos orando pela casa cheia, por sua casa cheia de tudo que é bom, né? Quando nós falamos em relação ao coletivo, uma igreja cheia, né? Um corpo cheio, um corpo que cresce, uma igreja que avança, né? Mas a sua família também cheia de tudo que é bom. E aqui tem seus alvos pessoais, tem seus alvos, nossos alvos como igreja. Tem a salvação de 3 pessoas. Ore pela salvação de 3 pessoas. Deus vai lidar essas pessoas em nome de Jesus. Amém? Também quero aproveitar esse momento para compartilhar com vocês. Você já deve ter visto, né? Na verdade, é muito importante que você realmente aproveite esse momento, né? Essa confissão do dia. Então, a confissão do dia hoje é Atos 16:31. Tem tudo a ver com a nossa palavra. É sobre essa palavra que eu vou estar ministrando. Mas eu quero compartilhar esse versículo com vocês. Diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu declaro em nome de Jesus a salvação, não somente sobre você, mas sobre toda a sua casa. Toda a sua casa. Essa palavra do Senhor está sobre você. Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Né? Depois de ler esse versículo, confesse aquilo que está nesse versículo. Confesse, né? Creia. Toma essa palavra para você, em nome de Jesus. Amém? Hoje, eu gostaria de compartilhar com você a respeito de... o título do capítulo de hoje é Casa de Salvação. Eu quero te dizer que você precisa crer na bênção do Senhor. A bênção do Senhor, ela é preciosa e poderosa. Provérbios diz que a bênção do Senhor enriquece. Eu quero declarar na bênção do Senhor sobre você e sobre o seu lar. Lá em Neemias 8, a Bíblia fala que Esdras, ele abriu o livro, né? Quando ele reconquistou ali, ele recuperou o livro, né? Ele abriu o livro
na vista de todo o povo, diante de todos, e abrindo o livro ele começou a ler ele em pé. E Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo dizia amém e amém. Olha só que coisa preciosa, né? Enquanto ele lia as escrituras, enquanto ele lia a palavra, Esdras lia, o povo tomava posse da bênção que era liberada quando palavras proféticas, quando promessas eram liberadas, o povo tomava posse disso dizendo amém. Né? Dizendo amém. Então eu quero dizer para você, você precisa entender, né, que quando você diz amém, você se apodera, você se aposta da bênção liberada sobre a sua vida, da bênção liberada sobre a sua casa. Em Canaã mesmo, na Terra Prometida, haviam 2 montes para quando o Senhor liberasse uma palavra. Havia o monte da bênção e o monte da maldição. Sabia disso? Está lá em Deuteronômios 11:29, diz assim, ó: quando porém o Senhor teu Deus te introduzir na terra que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim. A bênção era decretada sobre o monte Gerizim, mas a maldição sobre o monte Ebal. Então, eu quero dizer uma coisa, nós estamos hoje sobre o monte Gerizim. Não existe mais para nós, não existe mais para você o monte Ebal. Nós fomos resgatados da maldição da lei e fomos incluídos na bênção de Abraão. Você está debaixo da bênção de Abraão, né? E você está incluído nessa bênção, né? Você está incluído, e não é só para você. Todos aqueles que creem são incluídos nessa bênção também. Pastor, mas o que é bênção? Talvez você esteja perguntando isso. Porque às vezes a gente diz, né? Pô, isso aqui foi uma bênção. Nossa conferência foi uma bênção. O Senhor liberou uma bênção. Eu recebi uma bênção. O que é bênção? Eu vou dizer para você o que é bênção no contexto bíblico, no conceito de Deus. A bênção é a liberação de poder para realizações. A bênção é liberação de poder sobre sua vida para você realizar algo. Então a última obra de Deus ao criar o homem, a última obra da criação, quando Deus foi abençoar, a última obra de Deus sobre Adão e Eva ali, foi abençoar a vida deles. Por que Deus abençoou a vida deles? Para que eles cumprissem a vontade de Deus nas suas vidas. Não é o que diz? E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundo, multiplicar, encher a terra e dominar. Então, a primeira coisa que Deus fez ali, né, quando ele vai dar a direção para o homem, ele abençoou. Por quê? Porque sem essa bênção o homem não teria conseguido cumprir o propósito. Então, Deus abençoou o homem para que ele tenha condições de cumprir o propósito. Sabe por que Deus te abençoa? Sabe por que Deus quer te abençoar com uma terra, com uma casa cheia? Porque Ele quer te dar condições de cumprir o propósito. Condições de cumprir o propósito. O próprio Jesus, ele fez isso. O próprio Jesus fez isso. Antes de ser assunto aos céus, ele liberou uma bênção sobre os seus discípulos. Está lá em Lucas 24:50. Diz assim: então, os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que quando os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então o Senhor liberou bênção sobre a vida ali dos seus discípulos. E sem essa bênção eles não conseguiriam ter cumprido o propósito. Deus te abençoa, Deus quer te abençoar para que você possa cumprir o propósito dele. Uau, irmãos, que revelação isso. Que revelação. Então, uma vez que a bênção é liberada, quem crê é abençoado. Se você crê, você vai ser abençoado hoje. Alguém pode dizer amém aí? Porque uma vez que a bênção é liberada, você que crê, você é abençoado, você é participante dessa bênção. E eu quero te dizer uma coisa: a bênção do Senhor, ela está sobre sua casa. A bênção do Senhor, ela está sobre o seu lar, sobre a sua casa. Então talvez você esteja pensando: pastor, mas o que é a casa? Eu vou te dizer, há um conceito bíblico do que é casa. Sei que na cabeça de alguns a casa é aquele apartamento que ele conseguiu comprar, é aquela casa com pátio que ele financiou. Eu quero dizer que o conceito bíblico de casa não é de imóvel, é muito mais do que isso. É muito mais do que o lugar onde você mora. Envolve os relacionamentos da sua vida. Há uma palavra no Novo Testamento, que é usada no Novo Testamento, que é oikos.
E essa palavra ela não inclui apenas as pessoas de dentro do seu lar, ela inclui todo o seu ciclo de relacionamento mais próximo, seu vizinho, seu colega de trabalho, aquele que tem proximidade com você. Então o oikos inclui tudo isso. Envolve os relacionamentos que você tem. Segundo, né, a concordância Strong's, significa, né, todos os ocupantes da casa, né, todas as pessoas que formam a família, né, e que formam um lar. Então, são todas as pessoas que estão envolvidas na nossa casa. Então, até os relacionamentos diários que você tem, né, lá no seu trabalho, na sua escola, aquelas pessoas que você tem intimidade, tem proximidade. Esse é o conceito de casa na Bíblia. Amém? Os irmãos estão entendendo? Então, quando a bênção é liberada sobre você, essa bênção ela não está restrita a você. Ela vai atingir, ela foi liberada sobre toda a sua casa. Agora é a hora de você dar um amém. Agora é a hora de você dar um amém aí, de você tomar posse dessa bênção, você escrever amém aqui no Instagram. Sabe por quê? Porque quando você diz amém, você se apropria da bênção. Quando você diz amém, você se apropria dessa palavra. E eu quero te declarar mais uma vez, quando uma bênção é liberada sobre você, creia, ela vai atingir toda a sua casa. Ela vai alcançar toda a sua família. Sabe, lá em Israel, uma pessoa ela podia dedicar a sua casa, ela podia entregar, essa palavra dedicar também pode ser santificar, consagrar, purificar, entregar a sua casa para servir o Senhor. Não só a sua casa, ela podia entregar a si mesma, o seu animal, sua casa, seu campo, para servir o Senhor, para seguir o Senhor, né? Para ser dedicado ao Senhor. Mas olha o que diz Levíticos 27:14. Levíticos 27:14 diz assim: quando alguém dedicar a sua casa para ser santo ao Senhor, lembra, dedicar aqui é santificar. Quando alguém santificar, quando alguém consagrar a sua casa para seguir o Senhor, para ser santo ao Senhor, o sacerdote avaliará, seja boa, seja má, como o sacerdote avaliar, assim será. Olha só que coisa interessante. Então, alguém decidiu santificar sua casa ao Senhor, né? E agora o sacerdote ia avaliar essa casa. Então, a casa santificada, a casa purificada, a casa consagrada, ela seria avaliada pelo sacerdote. Eu quero declarar que a sua casa nesse ano é uma casa que foi santificada, purificada e consagrada para Deus. A sua casa é do Senhor. E a Bíblia diz que como o sacerdote avaliasse, assim seria. Como o sacerdote avaliasse, assim seria. Então, deixa eu te perguntar, você consegue crer na bênção liberada hoje, para que essa bênção liberada hoje sobre a sua vida, sobre a sua casa, vai caminhar com você durante esse ano, vai caminhar com você pela sua vida? Porque a bênção ela é poderosa para abrir portas, para preparar caminhos durante esse ano em nome de Jesus, e ela está liberada sobre você. Moisés, ele era o responsável por avaliar o caso de cada casa, né? De acordo com o padrão do santuário. Olha, essa aqui é boa, essa aqui é ruim, essa aqui está aprovada, essa aqui não está. Mas hoje, deixa eu te dar uma boa nova. Hoje você é o sacerdote do seu lar. Hoje você é responsável por avaliar a sua casa. Hoje você deve avaliar a sua casa para que ela seja cheia de tudo que é bom, irmão. Como sacerdote você vai avaliar a sua casa. E assim como você, olha o que diz a passagem de Levíticos: assim como o sacerdote avaliar, assim será. É isso que eu declaro sobre a sua casa. Como você avaliar, assim será. Eu sei que há muitas coisas que se levantam, muitas vezes, para te trazer uma atenção a respeito da sua casa, a respeito dos seus filhos, a respeito do seu casamento. Como que vai acontecer? A minha casa não é tão boa assim, minha família está passando por uma dificuldade assim. São tantas coisas que se levantam, mas eu quero te dizer: avalie positivamente a sua casa. Como sacerdote, avalie positivamente a sua casa. Lance palavras de vida, lance palavras positivas sobre o seu lar, lance palavras de bênção sobre toda a sua casa. E quando eu falo casa, eu volto a dizer para você: casa não é as quatro paredes onde você mora. Casa é todo o seu círculo de relacionamento. Deus colocou você estrategicamente nesse trabalho. Deus colocou você estrategicamente nessa família. Não só
em relação às quatro paredes, mas aquele primo, aquela prima, aquele tio, aquele sobrinho, eles fazem parte da sua casa. Seus pais fazem parte da sua casa. Não aceite que seus pais não participem da mesma vida abundante que você participa. A promessa é para eles. A promessa é para eles. A sua casa é um lugar de salvação. Aleluia. Atos 16:31 diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Essa palavra precisa estar gravada no seu coração, precisa estar gravada na sua vida, irmão. Atos 11:14 diz que o anjo declarou assim para Cornélio: o qual te dirá palavras mediante as quais será salvo tu e tua casa. Né? Cornélio era alguém que não era nem do povo romano, não era nem do povo judeu, ele era romano. Né? E só que ele era alguém conhecido como alguém que orava a Deus, como alguém que buscava o Senhor, como alguém que dava muitas esmolas. E aí o anjo aparece para ele e fala a respeito de Pedro: olha, manda buscar Pedro, né, que ele vai te trazer palavras que vão salvar você, mas não para em você, vai salvar toda a sua casa. Eu quero te dizer que essa promessa é sobre a sua vida. Deus quer salvar famílias. Ei, escute o que eu estou te dizendo. Pastor, mas hoje eu sou só um jovem, o único que crê em Jesus na minha família. Eu quero te dizer uma coisa: Deus salva famílias. O propósito de Deus é salvar famílias. A unidade básica de salvação não é o indivíduo, mas é a casa, é a família, é o oikos, é o seu círculo de relacionamento. O foco do amor de Deus não é o indivíduo, é a família. Amém, irmãos? Você consegue compreender isso? Olha só, quando Deus chamou Noé, Ele não salvou apenas Noé. Ele salvou Noé, sua esposa, seus filhos, suas noras, todo o seu círculo de relacionamento. Isso tipifica a salvação de Cristo na nossa vida. Lá em Êxodo, quando o povo vai sair do Egito, né, da última praga ali na Páscoa, né, naquele momento que o Deus vai enviar a 10ª praga, né, o anjo que ia matar ali os primogênitos, né? Deus dá uma estratégia para o povo, diz que eles deveriam entrar na sua casa, passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, comer do cordeiro, e todo aquele que estivesse dentro da casa seria salvo. Salvação não é para o indivíduo. Sabe, diz mais, se a família fosse pequena, que eles convidassem um vizinho para comer todo o cordeiro, para não ficar só nada. Então o vizinho que estava dentro da casa deles, que fazia parte da casa deles, era salvo também. Você está me entendendo? Então eu declaro sobre você, né, que nesse ano a sua casa vai ser cheia, a tua casa vai ser cheia de salvação, da salvação de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A salvação de Deus está liberada sobre sua casa. Seus familiares, seus amigos vão experimentar do Cordeiro, assim como aquele povo pôde experimentar do Cordeiro lá em Êxodo. Eles serão salvos, irmão. Seus familiares terão conhecimento da verdade, não abra mão da salvação da sua casa. E volto a dizer, quando eu falo casa, não estou falando só das quatro paredes onde você vive. Não abra mão, às vezes é cansativo. Pastor, já convidei meu irmão tantas vezes. Pastor, já foi e parou de ir. Pastor, já falei tanto pro meu pai ir, mas eu quero declarar, eu quero declarar sobre a sua vida que a salvação chegou no seu lar. A salvação está sobre a sua casa. Seus olhos espirituais vão ser abertos nesses dias, irmãos. Toda cegueira vai ser desfeita em nome de Jesus. Cada familiar seu vai ter uma visão clara do Evangelho, uma visão clara da salvação. Em nome de Jesus, não abra mão. Nós temos encontro agora no mês de maio. Não abra mão da sua família estar lá. Não abra mão. Amém? Agora eu quero dizer uma coisa. Deus, ele trabalha através, durante toda a Bíblia nós percebemos isso, através de representantes legais. Através de representantes legais, é um princípio de Deus. E lá em Lucas 11:21, Jesus usa uma expressão muito interessante. Ele diz assim: quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, fica em segurança todos os seus bens. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, essa palavra casa aqui é oikos, que eu lhe falei. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, fica seguro todos os seus bens. Então casa aqui
que essa palavra oikos, ela aponta para todos os seus relacionamentos, para toda a sua linhagem, para todos os membros da sua família. Então Deus trabalha nesse princípio de representante. Davi, quando venceu Golias, ele representou todo o exército de Israel. Quando ele venceu, Israel venceu. Jesus na cruz, ele foi nosso representante, ele nos representou. Quando ele sofreu naquela cruz, quando ele se entregou naquela cruz, todos nós morremos com ele. Todos os nossos pecados foram cravados naquela cruz. Então Jesus, ele afirmou que ninguém pode entrar numa casa, saquear, sem amarrar o valente. Então o valente é o representante legal no reino do Espírito daquela família. Eu quero te dizer uma coisa, você que está me ouvindo hoje aqui, se você é pai, se você é mãe, isso é um princípio que precisa estar no seu coração. Você é o representante legal, o sacerdote de Deus dentro do seu lar. Pastor, mas eu não sou só um jovem que me converti, sou o irmão mais novo, filho mais novo, não importa. Se você está dentro do seu lar hoje, você é um representante legal do reino de Deus aí. E se você é o representante, toda a sua casa, né, vai ser impactada pela bênção do Senhor sobre a sua vida, pela bênção do Senhor sobre você. Então, quando ocorre a salvação de um representante legal, é isso que eu estou falando, numa família, a porta de entrada para a salvação dessa família foi aberta. Então, não sei se você sabe, mas eu fui o primeiro a me converter lá da minha família, dos meus pais. Mas o dia que eu criei, a porta de salvação foi aberta para os meus irmãos, foi aberta para minha mãe, foi aberta para meu pai, foi aberta para todos eles. E vou te dizer mais, na minha família, um pouco antes disso, não havia ninguém que cresce em Jesus, que seguisse a Jesus da maneira como a gente serve. Ninguém. Mas houve uma tia minha que se converteu, depois houve outros tios meus que se converteram, meus padrinhos, e aí eles me falaram de Jesus para mim, e aí começou, o dia que esses meus tios creram, toda a família foi salva. A porta de salvação abriu para toda a nossa casa. Então eu quero te dizer que essa é a realidade da sua família, sabe? Para você ter ideia, hoje não são mais, já faleceu alguns, mas só minha mãe tinha 16 irmãos. Eles eram 16 irmãos, ela tinha 15 irmãos. Então eu estou te falando de todos, com exceção de um ou dois hoje em dia, que não seguem a Jesus. E eu estou te falando disso de coração. E talvez você olhe para sua família e você diga, meu Deus do céu, lá na minha família é muito difícil, só eu de cristão. Quer dizer, não desista. O dia que você creu, o dia que o Senhor salvou você, a salvação foi aberta para todo o seu lar. A porta da salvação foi aberta. E essa é uma das razões de Jesus ter dito, irmãos, que nós temos que assumir autoridade espiritual para fazer discípulo. Porque se relacionar-se com a autoridade que nós temos no reino do Espírito sobre os nossos familiares também. Isso também faz parte. Então na lei, se você deve lembrar, na lei havia uma maldição que era para até a terceira e quarta geração. Mas a bênção também é assim, sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus geracional. Ele não é apenas o Deus do indivíduo, mas ele é o Deus da família. Ele é o Deus geracional. Então quando Abraão entregou o dízimo para Melquisedeque, você sabe que Abraão fez isso, o seu neto foi incluído nisso. A sua descendência foi impactada por causa disso. Eu quero dizer que eu creio que Jesus vai voltar na nossa geração. Mas se Jesus não voltar nessa geração, daqui a 100 anos, a sua família vai ser impactada, toda a sua história, a história da sua família foi impactada por causa de você, porque a bênção entrou na sua casa através de você. Toda a minha família foi impactada através de mim. Lá em Gênesis 3,15, Deus ele associou o plano de redenção do homem, do pecado do homem, o plano de redenção com a descendência. Olha o que ele diz, ele diz assim, porém inimizade entre ti, está falando para a serpente aqui, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, e descendência é plural, e o seu descendente. Quem é o descendente da mulher que ele está falando aqui? Não era o filho de Adão, era Jesus. Ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O descendente aqui da mulher é Cristo. Aqui Deus estabeleceu a associação entre a autoridade sobre uma linhagem, né? Então há uma autoridade que foi liberada sobre a vida daquele que é salvo, sobre aquele que é luz. Isso é profético. No Salmo 112,
O salmista diz assim, olha a forma que o salmista expõe isso. Aleluia, bem-aventurado, ou seja, feliz, muito feliz, o homem que teme ao Senhor e se compraz dos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração do justo. Meu irmão, confessa esse versículo sobre a sua casa, confessa essa verdade sobre a sua casa. A minha descendência será poderosa na terra, a minha descendência é abençoada, a minha descendência é abençoada porque eu sou justo, a minha família, a minha casa também participam dessa justiça. A sua descendência é abençoada por sua causa, irmão. Muitas vezes eu já falei, a empresa onde você está, onde você trabalha, é abençoada por causa por sua causa. Porque você está lá, a sua família é abençoada por sua causa. Porque você está lá. Agora deixa eu dar alguns exemplos aqui, para nós concluirmos. São 10 exemplos na Bíblia a respeito disso que eu estou te falando. Primeiro, a salvação de uma casa ocorre pelo testemunho de uma empregada. Essa passagem está lá em 2 Reis 5, do 1 ao 5. Né? Naamã, ele acatou o testemunho de uma empregada. Naamã não era hebreu, não era israelita, mas ele tinha uma empregada judia. E ele estava com lepra, ele estava leproso. E essa mulher, ela orientou ele. Essa mulher, trabalhando lá dentro da sua casa, sendo escravizada lá dentro da sua casa, ela foi uma bênção na vida daquele homem. A salvação chegou por causa dela. Olha só que coisa impressionante. Salvação que ela tinha incluiu a vida do lugar onde ela trabalhava também. Eu quero dizer que a mesma realidade está sobre a sua vida. A salvação que está sobre a sua vida vai alcançar a vida também de todos que estiverem ao seu redor, mesmo na empresa onde você trabalha. Sabe por que Deus abençoou? Porque essa menina era uma representante legal do reino de Deus ali no lar de Naamã. Deus respeita o princípio sacerdotal, né? Que libera a bênção, libera a graça sobre a casa de alguém que é um representante. Você é representante na sua casa. Você é um representante de Deus na sua casa. Outra coisa que nós vemos é que a salvação da esposa, a salvação dos filhos, de noras, e até dos animais, ali sobre a vida de Noé, que era o representante legal, né? Então, no verso 18, olha o que diz o verso 18 de Gênesis 6, né? Contigo estabelecerei a minha aliança. Aliança é com quem? Diz, contigo estabelecerei a minha aliança. A aliança era com Noé. Entrarás na arca tu, teus filhos e as esposas e as noras. E a esposa e as noras. Né? Olha só, a aliança era com Noé, mas incluiu toda a família dele. Então nós estamos num mar de corrupção, de pecado nesse tempo. Mas há uma arca de salvação que é Jesus Cristo para você e para a tua casa. Há uma aliança sua com o Senhor. Né? E essa aliança inclui toda a sua casa, toda a sua família. Quero dizer que se você já entrou na arca, saiba que as portas não se fecharam para a sua família. Toda a sua família pode entrar na arca também. Toda a sua família pode participar dessa salvação que você já foi incluído. Amém, irmãos? Outra coisa interessante aqui, o futuro dos genros de Ló. Né? Eles foram incluídos ali pelos anjos. Aqueles anjos que foram tirar Ló de Sodoma, né? Diz assim, lá em Gênesis 19, né? Então disseram os homens a Ló. Os homens aqui são os anjos, né? Tens aqui alguém mais dos teus genro, e teus filhos e tuas filhas, todos quanto tens na cidade, faz-os sair deste lugar. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse, levantai-vos, sai desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. E aí diz que eles acharam que Ló estava brincando, né? Que era uma piada de Ló. Eles ficaram, morreram, mas Deus incluiu eles. A salvação era para eles. Raabe também foi uma representante. Você sabe que Raabe, existem duas mulheres na genealogia de Jesus em Mateus. Duas mulheres apenas em toda a genealogia de Jesus. Uma delas é Raabe. Raabe não era israelita. Raabe era uma cananeia, né?
E Raabe era prostituta, mas ela foi incluída na genealogia de Jesus. Ela casou com um homem que fez parte da genealogia de Jesus, e aparece o nome dela na genealogia de Jesus. Olha só que coisa interessante. Mas o interessante é que não foi só ela que foi salva. Josué 6:23 diz assim: então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos, tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os acompanharam fora do arraial de Israel. Olha que coisa interessante, irmãos. Eu fico imaginando a casa de Raabe, né? O tamanho que devia ser. Mas a Bíblia diz que ali estava ela, estava o pai, estava a mãe, estava os irmãos, tudo que ela tinha, toda a parentela, todo mundo acompanhou ela. Porque Deus salvou toda a parentela, todas as familiares dela, por causa da atitude dela. O mesmo nós vemos a respeito de Zaqueu. Zaqueu foi o representante ali. Olha, você sabe que Zaqueu, a passagem de Zaqueu é muito conhecida. Zaqueu foi ver Jesus, subiu na árvore. Jesus diz: olha, Zaqueu, desce que eu preciso hoje ficar em tua casa, entrar na tua casa, né? Mas diz que quando Jesus estava lá na casa de Zaqueu, lá em Lucas 19:9, diz o seguinte: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Ei, quem é que é filho de Abraão? Zaqueu. Quem é que levantou e disse: olha, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 5 vezes mais, e prometo dar metade de tudo que eu tenho aos pobres? Quem é que fez isso? Quem é que teve uma atitude? Quem é que convidou Jesus, que permitiu que Jesus jantasse na casa? Foi Zaqueu. Mas a promessa de Deus foi, Jesus disse, né? Hoje houve salvação nesta casa. A casa está sendo salva. Jesus não disse que Zaqueu estava sendo salvo, mas toda a sua casa. Sabe, eu quero dizer uma coisa: seus familiares estão marcados para a salvação. Tenha uma fé correta, creia corretamente. Não significa que... não, pastor, então não preciso fazer mais nada, vocês estão tudo salvo, não vou falar mais de Jesus, não vou mais incomodar eles com isso. Não, pelo contrário. Mas ao mesmo tempo, descanse. Descanse a respeito dos seus filhos. Descanse a respeito do seu esposo. Descanse a respeito dos seus pais. Porque é uma promessa para toda a sua casa. Isso também aconteceu com o oficial do rei, que está lá em João 4:53, diz assim: com isso reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Então, quando Jesus, ele conseguiu perceber, né, que quando Jesus disse: teu filho vive, foi o mesmo horário que o menino tornou a vida, melhorou. E aí a Bíblia diz que ele creu e toda a sua casa. Não foi só ele que foi salvo, foi toda a sua casa. Então alargue a sua visão. Sua família foi gerada para salvação. Veja a sua família salva. Deus não te colocou em vão dentro desse lar. Outro exemplo disso é Cornélio. Lá em Atos 10:2 diz que ele era piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. E aí no capítulo 11, versículo 14, diz assim: o qual te dirá palavras mediante as quais será salvo tu e tua casa. Toda a casa dele. Então a casa de Cornélio incluiu também os seus vínculos de relacionamentos, né? Os vínculos que ele tinha, as pessoas que estavam ao seu redor. Às vezes aquelas pessoas trabalhavam na casa dele, né? Às vezes o irmão, você é um empresário, você é gerente, você é um professor. Olha a influência que Deus te deu sobre essas pessoas que estão junto com você. Já parou para pensar? Que você fala tem um peso diferente para essas pessoas, né? Então use essa influência positivamente. Elas fazem parte da sua casa, elas fazem parte do seu oikos, e olha só o que diz, né? No outro dia entrou em Cesareia, e Cornélio esperava, tendo reunido seus parentes, amigos mais íntimos. Então, quando Pedro chegou para pregar ali para eles, não estava só Cornélio, e não estava só as pessoas que moravam dentro das 4 paredes dele. Ele reuniu seus parentes e amigos mais íntimos para ouvir a mensagem do Evangelho. Todos foram salvos. Então a salvação de Cornélio é uma demonstração tremenda, né,
de que Deus trata a casa e não somente o indivíduo. Deus não salvou só Cornélio, Deus salvou toda a sua casa, todos aqueles que faziam parte da sua família, o seu oikos. Filipe, o carcereiro de Filipe também é um exemplo, né? Desse representante, né? Você sabe, essa passagem, nós já lemos, Atos 16:31, respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Pastor, mas eu não entendo como que isso funciona. Eu quero dizer uma coisa, mesmo que você não entenda o conceito completamente, como é que funciona essa questão, né? Você deve crer e se apegar nessa promessa, que teus filhos servirão a Deus ao seu lado, seu esposo servirá a Deus com você, seus pais vão servir a Deus com você, né? Creia nisso, entenda isso, creia nessa verdade. Então a família ela precisa ser alvo de oração constantemente. A sua família precisa ser um alvo de oração seu constantemente. Ore pelos seus, ore pelos seus, ore pela sua casa, em nome de Jesus. Entenda o que eu estou falando. Eu não estou dizendo que a sua família não precisa, que os seus filhos não precisam aceitar Jesus. Não estou falando que seus pais não precisam vir para a igreja servir a Jesus. Não é isso que eu estou dizendo. Mas estou dizendo que o Senhor já abriu as portas da salvação para toda a sua casa. Deus faz as coisas de acordo com a sua fé, meu irmão. Deus faz as coisas de acordo com a nossa fé. Se nós pedirmos família, Deus vai nos dar as nossas famílias. Se nós pedirmos famílias, Deus vai nos dar as nossas famílias. Então o alcance da salvação de Deus na sua vida é para toda a sua casa. Creia nisso. Aperfeiçoe, aprofunde a sua fé nisso. Isso inclui seus avós, isso inclui seus primos, seus sobrinhos, seus sogros, seus genros, se você tiver, seus filhos, netos, enfim, amigos, vizinhos, pessoas, colegas de trabalho, colegas de escola, todos aqueles que estão ao seu redor. E por último, irmãos, o último exemplo disso é a casa de Crispo. Está lá em Atos 18:8. Diz assim: mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor. E aí diz assim: com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios ouviram, criam e eram batizados. Então talvez por nós vivermos numa sociedade, num tempo tão individualista, às vezes é difícil para nós, é difícil para as pessoas pensarem em salvação em termo familiar e não em unidade, em salvação como para a família, não apenas para o indivíduo. Mas eu quero te dizer, a sua fé precisa avançar a respeito disso, a sua fé precisa crescer a respeito disso. Deus quer te usar para fazer muitos discípulos, mas eles começam dentro da sua casa. Deus quer te usar para salvar muitas pessoas, mas começa dentro da sua casa. Começa dentro do seu lar. Então nesses dias, que você possa crer na salvação da sua família toda, de toda a sua família. Nesses dias que você possa crer na salvação de todos os seus familiares, e não somente deles, de famílias inteiras, que o Senhor vai te dar. Quando Deus colocar alguém na sua vida, lembre da família. Deus colocou um jovem na sua célula, Deus colocou um jovem na sua sala de aula, Deus te deu acesso a ele. Lembra, Deus quer salvar ele, mas Deus vai salvar a família toda dele. Aleluia, aleluia. Amém, irmãos? Eu quero encerrar hoje orando. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, te damos graças, Senhor, por esse tempo, te damos graças por essa palavra liberada, e nós oramos agora pelo nosso lar. Nós oramos agora pela nossa família, pois cremos que a promessa do Senhor é para toda a nossa casa, é para toda a nossa família. Nós cremos, Deus, que as portas da salvação foram abertas para o nosso lar. E nós te agradecemos por isso e te pedimos oportunidade e ousadia para sermos um instrumento na vida daqueles que o Senhor já nos deu. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe sua vida. Amanhã nós voltamos 12h15 para mais uma live, amanhã com o pastor Charles. Então, creia nisso em nome de Jesus. Estamos apenas começando, mas não retenha a palavra simplesmente. Lembra que quando Deus abençoa, Ele te abençoa para cumprir um propósito. Ele está te dando recursos para cumprir um propósito. Se Deus está te dando essas palavras, se Deus está te dando sabedoria hoje, não é para você reter e ficar com você, é para que você possa ser um instrumento para o reino dele, para que outras pessoas sejam salvas e abençoadas através da sua vida. Em nome de Jesus. Deus abençoe você.